que no Condoconta é zero para todas as tarifas e sem burocracia. Além disso, oferecemos também os nossos serviços: seguro condominial, financiamento e receita garantida, inadimplência zero. Eu sou Cátila Dalbello, especialista condominial do Condoconta, e hoje a gente vai falar sobre inadimplência condominial, as legislações e estratégias, né, para conter aí estes desafios. Hoje recebemos aqui o diretor comercial da Polis Serviços Condominiais, Ricardo Matos, para falar sobre como a legislação trata, né, o tema e as estratégias para vencer esse grande desafio da gestão de condomínios. Então, eu vou chamar o Ricardo aqui. Boa noite, Edson. Vou chamar o Ricardo. Ricardo, você já está aqui? Deixa eu chamar o Ricardo Polis. Ricardo, eu acho que ele não entrou ainda, né? Ricardo, você já entrou? Não estou te vendo aqui, vou tirar meu óculos. Boa noite, pessoal. Então, vamos esperar aqui o nosso convidado, né? O Ricardo Matos, da Polis. Ó, o Ricardo entrou. Ricardo, eu preciso que você aceite ali a solicitação ou peça para participar da live. Deixa eu botar aqui. Para mim não está aparecendo. Deixa eu... Ricardo, tu consegue colocar a solicitação para participar da live? Para mim não está aparecendo o teu nome aqui. Polis. Aqui apareceu. Ricardo, te convidei, mandei o convite para você. Aceitar. Ricardo, te convidei, mandei o convite para você. Oi, boa noite. Boa noite, Cátila. Tudo bem? Desculpa aí, pessoal. Imagina, faz parte, né? Tecnologia. Ajustamos tudo aqui previamente, câmera, som, tudo, mas na hora H sempre tem alguns detalhes, não é verdade? É verdade, faz parte, tá tudo certo. Faz parte, faz parte. Ricardo, um prazer enorme estar aqui com você hoje, né? Já tivemos aí outras oportunidades de conversar, de participar de eventos online também. Sim. Mas antes da gente começar a falar do nosso assunto, né, que é a inadimplência, eu queria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho aí de toda a sua jornada no âmbito condominial, para que a gente já possa entrar no assunto realmente que interessa para todos que estão aqui hoje nos assistindo. A Perfeito, palavra está com perfeito. você. Você me ouve bem, Cátila? 100%, para mim aqui está ótimo. Pessoal, para vocês o áudio tá legal, o enquadramento Perfeito. também. Joia, joia. Então, gente, prazer, meu nome é Ricardo, sou responsável aqui na parte comercial da Polis. É, Desenvolvemos aqui essa iniciativa de trabalhar com condomínios recentemente, né? Nós temos menos de um ano aí no mercado. Chegamos numa região nova aqui do Distrito Federal, não sei se o pessoal conhece aí. E peço que depois sigam a gente aí no Instagram, né? Tem que fazer essa merchan também, né? E É conheçam um isso pouquinho aí. mais da gente.
Nós estamos aqui na cidade do Distrito Federal, numa região chamada 26 de Setembro, uma área nova, ainda em desenvolvimento, mas que tem já centenas de condomínios. E começamos a atuar aqui nessa cidade no mês de julho e embrionariamente iniciamos lá nossos trabalhos e hoje atendemos mais de 900 unidades condominiais representadas aí por dezenas de condomínios, né? Estrategicamente, a gente tenta guardar um pouquinho dessa informação aí para Uhum. não abrir tudo, né? E a parceria com o Condoconta, né, que eu acho que é um grande diferencial do nosso trabalho, porque nossos condomínios estão em formação e toda a economia é muito bem-vinda. E ao avaliar dezenas de bancos aqui no Distrito Federal, cooperativas de crédito, não preciso citar nomes, é incrível o que o Condoconta consegue entregar para esses condomínios que estão em formação. Então, dar as mãos aí ao Condoconta foi um divisor de água aí para o nosso trabalho e tem sido um diferencial, né? A Cátila, como mencionou aí inicialmente, hoje a gente tem uma parceria em que alguns dos nossos concorrentes já até entrou em contato com o Condoconta para saber o que a gente tem de diferencial, porque os clientes estão preferindo nossa empresa em detrimento a deles e, graças a Deus, o nosso intuito não é de bloquear o mercado, obviamente, mas a gente tem feito aí realmente uma excelente parceria. E aí estamos Com aqui hoje certeza. para debater, né, e instruir algumas ações que a gente tem tido aqui de Sim, forma positiva, né? até porque, né, Ricardo, nossa intenção final é o consumidor final é Claro. o condomínio, né? Então é o nosso interesse como banco e vocês quanto administradora em atender, né, e levar realmente uma solução inovadora, tecnologia e muita transparência para os condôminos, que são os usuários, e para os síndicos, né? Então, Com Ricardo, vamos certeza. logo entrar na nossa pauta. Vamos, vamos. Antes eu quero convidar aqui todos que estão aqui conosco hoje, compartilha essa live, tem um aviãozinho aqui embaixo, envia para todos os teus contatos para que a gente possa ter o máximo de alcance aí, porque realmente é um conteúdo muito relevante, de muita importância, e o Ricardo ele vai dar dicas aqui que realmente eu tenho certeza que vai te ajudar muito no dia a dia. Outra Com coisa certeza. também quem tiver dúvidas, por favor, aqui embaixo tem uma caixinha com ponto de interrogação. Coloquem ali as suas dúvidas, porque vem individualmente para nós, porque quando coloca ali no chat, muitas vezes se perde, é muita gente, a gente não consegue acompanhar. Então coloca na caixinha para que a gente possa ler e o Ricardo esclarecendo aí todas as dúvidas, tá? Ricardo, eu vou logo já fazendo uma pergunta de cara, que eu acho que tem que ser, né? Para que a gente já possa esquentar aqui a nossa live. Então vamos lá. A primeira pergunta é: a inadimplência é um problema. Opa, a inadimplência é um problema comum na maioria dos condomínios, prejudicando a caixa e a capacidade do condomínio de honrar com os seus compromissos financeiros. A partir de quando o condômino é considerado inadimplente? Bom, essa pergunta é fácil de ser respondida, né? Como consumidor, né? Inclusive, a gente entendendo dessa forma, depois de um dia do vencimento da cota condominial, não tem segredo, né? Todo condômino se torna inadimplente, né? A gente cuida muito bem, né? E a parceria com o Condoconta tem oportunizado isso de maneira positiva, de ter a certeza de deixar bem registrado para o condômino o recebimento do seu boleto para pagamento, da gente conseguir sempre estar ajudando ele até mesmo no dia do vencimento, com uma pequena lembrança, né? Não é no ímpeto de fazer já uma cobrança, olha, pague o boleto aí, porque senão amanhã você já é inadimplente.
né? Como se E fosse como se fosse aquele sim, apitinho do WhatsApp, né? Uma notificaçãozinha só para sim, lembrar, né? sim, isso, isso. Então a gente, né, tenta fazer isso porque a gente sabe da correria de todos hoje em dia, um mundo muito moderno, muitos compromissos, muitas obrigações, pessoas aí que têm, né, centenas de coisas para falar ao longo do dia e a gente sabe que uma lembrança vai ser realmente um ponto positivo. Mas a gente sabe que no final das contas, a inadimplência acaba sendo aí uma realidade presente na Uhum, maioria dos condomínios, seja desde o esquecimento do uhum, pagamento na data, né? Algum problema, né? Hoje, no mundo digital, o banco deixa de funcionar, um sistema lá na Austrália cai e a gente paga o uhum. pato por aqui. É Então, verdade. somos vítimas disso aí de É. forma constante, né? O que a gente não pode deixar de atentar e registrar é que se um condomínio vence num determinado dia X, após o X mais um, todo mundo é considerado inadimplente. Sim, legal, boa pontuação, Ricardo. E principalmente neste período agora de verão, vamos dizer assim, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, que muitos condôminos eles acabam indo para casa de praia Bem lembrado. e esquece muitas vezes de pagar, né? E a gente chama esses Sim, condôminos de um condomínio com perfil de impontualidade, com suas impontualidades. Mais à frente, gente, a gente vai ajudar vocês como a gente pode terminar com essas impontualidades e também com a inadimplência. Então, fique ligado que tem muita coisa boa aqui que a gente vai citar, vamos orientar vocês. Não perca como que podemos entregar inadimplência zero para o condomínio. E, Ricardo, importante. e qual é o papel do síndico na cobrança, né? Principalmente quando é síndico morador, que tem ali um certo receio de cobrar, enfim. Mas qual é o papel do síndico, de fato, quanto à cobrança disso? Bom, nós temos aqui duas perspectivas, né, nessa iniciativa do sítio. Primeiro, ele não deve ser aquela pessoa turrona, né, que vai Uhum. contornar essa situação. Não faria sentido ele contratar uma administradora e ela não agir de forma ativa Uhum. na equação, trazendo aí um resultado positivo nos processos de cobrança, né? Então, escolher bem a administradora, ver o pacote de serviços, deve ser realmente a iniciativa número um do síndico, né? Uhum. Mas como síndicos também, a gente entende que fazer alguma lembrança, registrar ali, né? Um colega aqui, síndico, recentemente fez uma série de benfeitorias no condomínio e ele deixou propositalmente para amanhã, que é o vencimento da cota, lembrar de tudo que foi feito no mês de dezembro, iniciozinho de janeiro, com o sentido de dizer, olha gente, estamos com várias obras em andamento e precisamos da sua colaboração, né? Então, não se dá uma cobrança de forma efetiva, e o Uhum. síndico acaba sendo bem visto até pelo papel da lembrança e de estar motivando os colaboradores lá do condomínio, seus condôminos, no sentido de manter a sua cota em dia, né? Então, essas iniciativas, mais de relacionamento positivo, né? Existem os tipos de relacionamento, né? Mas nesse sentido do relacionamento positivo, a gente vê que é um grande diferencial para o síndico. Então, deixar para apresentar alguma novidade perto do vencimento da cota deve ser uma estratégia muito boa aí para manter as suas contas recebendo sempre em dia. Para que o síndico consiga honrar ali com seus compromissos, né? Porque a gente entende que, principalmente quando é um condomínio pequeno, com poucas unidades, quando uma unidade deixa de pagar, já compromete Sim, toda a previsão orçamentária daquele mês, né, Ricardo? Então é com justamente certeza. para que não afete diretamente ali a gestão do condomínio, né? Então, Com certeza. perfeito, show de bola. E Ricardo, o que pode ser cobrado, né? Falando em cobrança e tal, e o que pode ser cobrado na dívida de um condomínio em atraso
que sanções podem ser adotadas pelo condomínio? Sim, sim. Bom, de cara, né? Multas, juros, encargos, dependendo da estrutura do condomínio, Uhum, atualizações monetárias, do tamanho do tempo, né? Do débito. E as sanções podem ser diversas, né? Não acessar partes que estão instituídas em convenção, como caso inadimplente, deixar de ter o direito de voto em alguma assembleia, e isso aí desencadeia série de ações também, no sentido de que um atraso pequeno é muito bem contornado, uma boa cobrança administrativa se equaciona, mas temos certeza que casos mais elevados, prazos mais extensos, infelizmente, né, acabam desencadeando aí processos judiciais. E aí a coisa fica feia e tem uhum, muita gente que infelizmente até perde, né, seus imóveis, óbvio, são casos extremos, são poucos casos em que isso vem acontecer, né, mas tem condomínio aí que não dá muita colher de chá, não, né? A pessoa está inadimplente, dependendo do valor da cota, já sim. se motiva ali uma cobrança mais severa logo após os 30 dias do vencimento da cota. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal, vou pedir para que eles comecem a interação conosco. Aí no seu condomínio, tem inadimplente? Que estratégia vocês utilizam para minimizar a inadimplência ou querem fazer uma pergunta, Ricardo, Catla, me ajude, como é que eu posso conter, né? Então coloca aqui, queremos saber também de vocês que tipo de estratégia você utiliza aí para minimizar a inadimplência do teu condomínio. Conta para nós, que a gente quer saber, né, Ricardo? O Ricardo Sim, com vem ali, lá certeza. da região do Distrito Federal. Então, lá já estão, vamos dizer assim, aderindo a algumas soluções que vêm ajudando e já vamos falar sobre isso também. Quais são as principais soluções para realmente acabar com isso? Numa live que eu fiz, Ricardo, bem interessante, teve o convidado que ele falou assim, Cátila, quando a gente coloca a receita garantida no condomínio, por exemplo, nós estamos devolvendo o sono do síndico. Eu falei, nossa, Ah, olha, excelente, olha só excelente. o exemplo que ele utiliza realmente, né? Que é justamente, tem síndicos que é aquilo acaba se indispondo, fica preocupado pelas contas do condomínio, enfim. Então, Com tem muitos certeza. recursos aí para poder acabar, né? Então, pessoal, coloca aqui para gente quais são os recursos que vocês utilizam, quais as estratégias para acabar com a inadimplência do condomínio. Ricardo, tem uma Eu outra. queria fazer até uma sugestão aqui, Cátala, né? Assim, para a Claro, gente com saber aqui certeza. quem é nossa audiência. Eu sou super curioso com essas coisas, sabe? Aí eu queria saber se tem aqueles síndicos, assim, super síndicos aí participando dessa nossa live, né? E aí eu queria Uhum. que, se você for síndico, tá participando aqui agora, dá um eu aí para a gente ficar sabendo e Bota um já joinha, conseguir né? Quem é orientar um síndico. joinha, justamente. Vamos lá, Quem você acredito é? que tem alguém aqui. Síndico, Isso, conselheiro, morador, prestador de pronto, serviço. Então, coloca aqui pra pronto, gente pronto. é, qual é a sua finalidade, né? Não sei se essa é a palavra certa dentro de um condomínio. Sim, sim. Então, ó, É isso aí. vamos Já, ver já tem aqui. uma pessoa pedindo um help aí. Ó, é que para mim aparece, quando boto no comentário, aparece a pergunta pela metade, mas vamos lá, eu vou tentar ler para vocês. Então, a Cleia Menezes, ela colocou o seguinte: legalmente existe uma diferença jurídica entre associação de moradores e condomínio de fato e assentamentos. As sanções e penalidades têm uma certa diferença. Confere? E aí, Ricardo, confere? Essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta é boa. É pessoa de Jurídico, quem? cadê o jurídico? É, dá para pedir ajuda aí ao jurídico? Cleia, é excelente a sua pergunta. Ela é relacionada realmente a uma questão jurídica,
mas dado a nossa realidade, a nossa atuação aqui, prestando serviço a associações de moradores que se enquadram nesse contexto, a gente já teve a oportunidade de já ler alguma jurisprudência nesse assunto, né? Então a gente consegue falar disso aí também com uma certa tranquilidade. Bom, então assim, o Supremo Tribunal Federal já teve que apreciar uma matéria nesse sentido, né? Então, desde 1979, tem a Lei 6766, que trata da ocupação do solo, e lá no Judiciário, lá no Supremo, né? Desde 2017, existe um entendimento que, pegando um contexto legal, com a Lei 6.766, lá de 1979, se enquadra dentro de moldes condominiais as associações de moradores. Então, a cobrança passa a ser legítima nesse sentido, tendo em vista que haverá a obrigatoriedade do pagamento. Então, a gente escuta muito, mas o direito associativo é uma prerrogativa constitucional. E daí, os mais espertinhos, sabe, aquele que era a lei de Gerson, às vezes, né, para ver se cola, se enquadram numa possibilidade de não querer cumprir com as suas obrigações condominiais. Mas já existe aí um entendimento do Supremo Tribunal Federal a favor das associações de moradores, independente do local onde elas estejam constituídas, seja já em uma área regularizada ou até mesmo em assentamentos passíveis de regularização. Tá bom? Acho que Show de bola, Cléa hein? já consegue aí dar uma clareada Com aí junto lá certeza. ao seu Isso é muito condomínio. importante, Ricardo, porque não basta só tu viver condomínio, né? Você realmente tem que se aprofundar. E aqui foi uma explicação bem técnica. Parabéns, Ricardo. Obrigado, Realmente é isso que faz sentido, né? Você realmente ter propriedade no que você está falando. Parabéns. Fico bem feliz de beleza. estar aqui Que hoje bom, falando que sobre bom. esse tema. Temos aqui Tamo uma junto. pergunta, do Deco Silva, que eu vou responder, inclusive. Ele pergunta Opa. assim: opa, peraí. Quando se faz necessário implantar uma garantidora? Deco, eu vou te responder como especialista condominial. Hoje, implantar a receita garantida em um condomínio, ele não necessariamente o condomínio precisa ter inadimplentes, tá? Porque hoje, por exemplo, o Condoconta tem taxas de ali ao mês da receita garantida de 0 até 12%. Então, vai depender muito, Deco, da saúde financeira do condomínio. Essa taxa mensal vai depender muito da saúde financeira do condomínio, dos relatórios de inadimplência. Por exemplo, quando eu citei que no mês de dezembro, janeiro e fevereiro, há uma demanda muito grande de fechamentos de contrato de receita garantida, porque é aquele condomínio com as suas impontualidades. Então, muitos dos nossos contratos deste mês de janeiro, fevereiro, foram, por exemplo, a 1% de taxa de receita garantida. Por quê? Porque é aquele condômino que ele vai viajar, ele vai passar férias na casa de praia, esquece de pagar, mas ele paga. Ele é um condômino impontual, ele não se torna um inadimplente com 2, 3, 4 taxas aí condominiais em atraso. Então é muito relativo, tá? Hoje não tem, na verdade, no mercado de condomínios está quebrando isso de o condomínio só contrata a receita garantida porque tem uma inadimplência muito alta. No ano de 2020 21, isso fortaleceu muito com a pandemia principalmente. Então, nós acreditamos que no ano de 2022 isso tende a se manter essa situação que eu acabei de citar aqui para você. Então, se você é síndico, Deco, e não quer mais ter inadimplente no seu condomínio, ou quer
ter um sono novamente, né? Vamos dizer assim, vamos usar o exemplo do nosso colega. Fala com o nosso especialista, entre em contato conosco, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, já eu acho que eu esclareci as tuas dúvidas. Então, vamos ver se Perfeito, temos perfeito. mais perguntas aqui. Não sei se tu queres complementar, Ricardo, com mais alguma coisa do que eu Não, falei. é isso aí. Eu acho que a solução de garantir, né? Isso às vezes até é feito por algumas administradoras, né? A gente tem Uhum, ciência disso. Ela é uma iniciativa nobre para uhum, que tudo que esteja que foi planejado, né, através ali de um planejamento orçamentário, que por mais que contemple uma conta inadimplência, né, uma rúbrica nesse sentido, possa ser tratado de maneira mais suave, né? E essa ideia do sono uhum. é importante demais, né? Com Garante aí para que certeza. todas as execuções venham a acontecer de maneira efetiva. Com certeza. Tem um comentário bem legal aqui do Renan. O Renan, se eu não me engano, eu acho que é ele mesmo. O Renan, eu conheci ele na feira que o Condoconta estava em outubro, em Recife. A gente, né, continua até hoje trocando mensagens, experiências, e o Renan entrou recentemente aqui para o time do Condoconta, né, como cliente, vamos dizer assim. Porque eu digo que é uma construção de um relacionamento, né? Primeiro a gente paquera, depois a gente fica, depois a gente namora, depois a gente casa. Então, realmente é isso, Só né? não pode separar, né? Não pode separar. Aqui não tem, aqui é um casamento sem divórcio, né? E o Renan nós conhecemos lá. Estamos construindo uma parceria bem legal também. Inclusive a região, né, lá de cima do calor, vamos dizer assim, tem uma curiosidade muito bacana, Ricardo, de realmente conhecer a inovação. Muitas vezes a gente acha que não, porque eles não querem conhecer, não. Eles têm sede da inovação, isso é bem interessante. E a procura é gigantesca, Recife, do pessoal lá de cima. Então, Renan, muito bom te ver aqui, hein? Então, vamos ver se tem mais alguma perguntinha, senão eu tenho. Ó, tem aqui, ó, tem bastante síndico aqui, hein, Ricardo? Eu tô vendo aqui as Tô vendo aí, mensagens. entrou aí Luciano, tô Ó, vendo aí outro, tem aqui deixa o eu arrastar aqui Batista, também. vamos ver, ele botou assim, ó, já fui síndico por 4 anos. Hoje não Eita, faço parte nem do conselho, mas na minha última assembleia aderimos uma garantidora. Cadê? Foi em dezembro de 2029. Hoje temos caixa na garantidora. Hoje temos caixa. Na verdade, se eu entendi ali, mas com a receita garantida, a inadimplência zero te proporciona realmente devolver uma saúde financeira para o condomínio. Isso é bem sim, interessante, né? Porque mensalmente tu vai ter a certeza que aquele valor vai estar na sua conta, né, Ricardo? Então a receita sim, garantida, ela realmente traz essa auxilia demais, segurança. Ela traz auxilia essa demais. segurança, né? Sim, sim, com certeza. Isso mesmo, Bom, o Renan, é isso mesmo. Renan, bom te ver aqui, hein? Confirmou, é ele mesmo. Então vamos lá, pessoal, complementando aqui. Quem tiver alguma dúvida, coloca na caixinha de perguntas que tem aqui, assim eu não preciso ficar rolando, porque a mensagem se perde. Coloca aqui, compartilha essa live aqui, vai no aviãozinho, compartilha com todo é isso mundo. aí. Essa live não precisa ser só para síndico, conselheiro, para moradores, né? Porque querendo ou não, é o seu patrimônio. Então compartilha aí com todo mundo para que todos tenham acesso a essa live. Então, Ricardo, dando continuidade, eu tenho uma outra dúvida aqui que é um pouco, vamos dizer assim, delicada. Tá me ouvindo, Ricardo, Aham. bem? Perfeitão. Tá, ótimo. Então, não é permitido adotar nenhuma ação que possa expor, né, o condômino inadimplente aos demais moradores. Você pode citar alguns exemplos de sanções não permitidas nesses casos? Bom, uma das coisas que a gente toma muito cuidado, e até teve uma situação aqui um dia desse reversa, né? Um condômino das ciências, conhecedor da ciência jurídica, né? Aham. Solicitou que fosse publicado a relação de inadimplentes do condomínio em que ele estava e tivemos um diálogo
riquíssimo nesse sentido, né? Uhum. Mas nós adotamos aí o princípio de que isso infringiria aí uma situação. Então, desde a publicação, né, da cobrança de forma pública, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação para que Uhum. o condomínio não venha a ser prejudicado com isso, né? Isso aí vai como um recado para os síndicos aí presentes, que eu acredito são síndicos nota 10 e isso aqui que eu estou falando é chover no molhado. Mas tem vezes que a gente se depara com essa situação. E outras sanções, elas podem ser estabelecidas, né? Desde 2021, existe uma legislação que trata aí do que se pode, que se não pode fazer no caso de sanções, e de lá para cá, até mesmo suspensão de serviços nos quais o condomínio proporciona ao morador podem ser cancelados. Né? O uso Uhum. de áreas comuns e indo até o principal, né, que é a suspensão do direito de voto em alguma deliberação Uhum. necessária. Então, nesse sentido, tem que ser muito bem esclarecido, tem que ser muito bem orientado um papel de cobrança e uma administradora bem preparada para isso. Uhum. Vai ter condições de fazer isso de maneira efetiva e contando aí com a ajuda já de uma garantidora, né? Que a gente já tem via banco, inclusive, fica muito mais fácil para contornar situações, né? A Com gente sabe certeza. que estatisticamente condomínios mais estruturados não têm uma inadimplência superior a 30%, né? Então, se o Condoconta consegue nos dar uma garantia em quase 50% desse valor, Uhum. vale muito a pena começar a fazer uma avaliação nesse sentido e colocar o seu condomínio num outro patamar. Com certeza, perfeito. Só fazendo um complemento, tem situações que a gente garante 100% da receita. Então, 100%. 100% da receita. A Então, parte vale aí a, nunca me falaram, viu? então é aquilo, vale a pena conhecer um pouquinho do Condoconta e qual é a disrupção que nós estamos trazendo aí para o nosso mercado de condomínios, porque realmente é uma disrupção. Primeiramente porque condomínio é único, então as nossas soluções elas são vestidas como se fosse um uniforme. São sob medida para aquelas particularidades e aquelas necessidades que a gente encontra e ajuda o síndico a identificar no seu condomínio. Aqui a Cleia, Ricardo, coloca uma observação aqui. Uma observação não, uma pergunta. O síndico tem direito, foge um pouquinho do nosso assunto, mas eu acho que dá para a gente responder para ela. O síndico tem o direito a receber um salário pelos serviços prestados. Ele tem livre e espontânea vontade. Se ele tem livre e espontânea vontade de abrir mão do salário, qual é a tua opinião sobre isso, Ricardo? Acho que tem, né? Sim, sim. Das dezenas de condomínios que administramos aqui na região que estamos atuando, Uhum, existem síndicos que, no momento inicial, né, na estruturação do seu condomínio, né, ou uhum, de associações de moradores, eles entendem, né, que abrir mão de um prolabore é essencial para que haja aí uma economia para o condomínio, né? uhum, E em alguns casos existem síndicos que abrem mão do prolabore e ainda contribuem com as uhum, taxas condominiais, é, né? Então eles falam assim, não, vamos dar um gás aqui mesmo, né? uhum, Tenho síndicas que são clientes Condoconta, né? Que estão assim encantadas com o Condoconta, com as possibilidades que ele oferece para o condomínio e principalmente a questão da economia, que recentemente falaram assim, olha, nós temos lá uma pequena margem de inadimplência e isso se dá por uma organização ainda inicial do condomínio. Mas ela falou assim, olha, eu não vou querer receber nada e a partir de 2022 eu vou inclusive querer contribuir para a gente acelerar aqui a uhum, questão do desenvolvimento.
Então, isso retorna para ela, né? O imóvel dela vai conseguir acelerar um pouco mais o processo de valorização, a benfeitoria que está sendo feita no condomínio vai voltar para ela. Então, é uma atitude inteligente, né? Ah, que Óbvio, legal. depende da estrutura do condomínio. Se você vai Uhum. gerenciar um condomínio aí que tem lá, sei lá, talvez 50, 100 unidades, às vezes o ônus profissional disso não permita, né? Mas é uma situação a ser muito bem pensada. Perfeito. Até inclusive aqui a Kalina, que é da administradora Risolveri, administradora, isso. Ela é de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, interior de Ribeirão das Neves, está fazendo uma revolução naquela região, gente. Então, ela respondeu aqui, inclusive, também a Cleia. Então, vamos lá, né, Kalina? Inclusive, um prazer enorme te ver aqui conosco, e compartilhar a sua experiência. Então vamos lá. Ricardo, tenho mais uma perguntinha aqui para você, porque, claro, não sou boba nem nada, né? Eu fiz uma lista gigante de perguntas com muitas dúvidas, até porque são dúvidas do nosso dia a dia. Muitas vezes, em uma Sim. reunião, o síndico, né, nos questionam, e isso é bem interessante até para ver de região, né, para região, quais são as principais dores, enfim, compartilhar essas experiências são muito legais para nós. Então vamos lá. Falando ainda de cobrança e tal, né? Como funciona a cobrança extrajudicial e de que forma pode ser realizada, Ricardo? Bom, a cobrança extrajudicial, a gente tem um entendimento que é todo o processo de cobrança que poderá ser adotado pela administradora que dá o suporte ao condomínio. Ele vai desde um simples não identificamos o seu pagamento no dia seguinte, após as compensações identificadas, até mesmo uma notificação extrajudicial, num caso mais grave, um convite para uma reunião, se for o caso, né? Então, a gente entende isso dentro do nosso contexto como um processo que parte de uma forma bem simples. Essa cobrança, ela no primeiro momento, ela pode ser muito delicada, né? Não deve ser, né? Até por estratégias, né? De Uhum, formas de cobrança, né? Às vezes uhum. foi um. Hoje em dia, tiver alguém aqui que não passou por isso, mas que teve um parente aí adoecido por conta de uma pandemia, que seja, e essa pessoa lá hospitalizado, como faria um pagamento? Então, entender o contexto do devedor, num primeiro momento, é a coisa mais importante, né? Então, vidas ceifadas, né? Você não vai mandar, o cara está no velório, você não vai mandar lá uma notificação Sim. judicial, obviamente, né? Com você vai criar um inimigo até, né? A administradora, acho que ela tem que ser um divisor de águas para Claro. ambos os lados. Então, a gente busca fazer isso, entender o contexto do condomínio. Hoje mesmo, coincidentemente, eu atendi uma pessoa que tem um débito de 3 cotas condominiais, chegou aqui, veio relatar a situação, veio explicar, pediu para conversar, inclusive comigo, que não sou o responsável sequer pelo Uhum. processo de cobrança. Mas, olha, eu queria falar com o responsável pela empresa, nesse sentido comercial aqui, a gente acabou atendendo. Então, foi um diálogo muito franco, muito aberto, a pessoa expôs suas condições para que a gente possa organizar ali alguma estratégia, apresentar ao síndico para que ele tome uma decisão pautada em alguma técnica que a gente venha colocar para ele como alternativa e, com certeza, atender às expectativas. E o resultado foi muito positivo, né? A gente fez a dívida se enquadrar num orçamento, organizou ali, para que não venha expor, né? Poxa, eu acho chato, né? Eu costumo perguntar em algumas reuniões, quando a gente vai tratar do tema cobrança, infelizmente, uma vez ou outra, as pessoas deixam de pagar a tua contribuição lá para a sua fatura de celular. E aí Uhum. esquecem, pagou duplamente uma cota e ficou uma aberta, e a gente começa a receber centenas de ligações, né? Eu até pergunto, né, se tem alguém aqui que nunca passou por isso, né? Então, centenas de ligações de provedoras de serviço de telefone a gente recebe ao longo do dia.
E isso atrapalha, isso é constrangedor, né? Então, esse não é o objetivo da administradora nesse sentido, para que não venha constranger, mas não tendo respostas, obviamente, aí o processo de cobrança segue de forma dura, de Sim. forma rígida, com o Uhum. sentido de resolver a situação e equalizar a questão em relação ao condomínio, que a gente tenta, ao máximo, não tratar de forma judicial. Legal, perfeito. É bem interessante, Ricardo, falando um pouquinho também, porque quando existe uma garantidora no condomínio, falando obviamente do perfil do condoconta, todas as cobranças, negociações com o condômino é de responsabilidade da garantidora. E nós temos muito esse perfil e esse cuidado de analisar cada caso, né, principalmente agora com a pandemia, que numa lista de prioridades de um morador, por exemplo, condômino, numa situação de necessidade, a taxa de condomínio é o que fica por último, infelizmente, porque é menor taxa, menor juros, há uma possibilidade de negociação. E aqui no Condoconta nós temos muito esse cuidado, temos um time, né, que faz essas negociações, um time jurídico, e esse ponto é bem interessante, porque não é nada algo comercial, não é nada padronizado. Então, assim como as soluções que nós implantamos nos condomínios, como financiamento, receita garantida, essa tratativa, essa negociação com o condômino é da mesma forma, analisando e entendendo, a situação dele naquele momento. Ou seja, é a empatia, né? Sim, sim. Perfeito. Cátila, só para arrematar aqui, que eu correndo o dedo aqui nas perguntas, Aham. a Cleia, né, mencionou aqui, está fazendo perguntas Uhum. muito interessantes, né, para contribuir com a gente, Uhum. e a vontade de se isentar lá das contribuições, Uhum. ou, né, deve ser o contrário, né, de ter receitas, né, deve Sim. ser documentada. Deve sim, Cleia. Isso aí deve ser posto numa assembleia, né, e apreciada por todos os condôminos, para que assim a tomada de decisão seja feita de forma coerente, tá bom? Não dá para ser por livre e espontânea vontade, tanto para Uhum. receber quanto para não receber. Até para ter um registro, né, para o E condomínio se respaldar de qualquer situação futura. é isso Perfeito. aí. Cleia, a Cleia é moradora, conselheira, de qual região você está, Cleia? Compartilha conosco, está interagindo bastante, assim a gente gosta, né? É Vamos verdade. ver a última, até mesmo que não corte os serviços e produtos, tá. Legal, pessoal. Vamos lá, então tem mais uma perguntinha ainda falando sobre essas questões de cobrança, né, extrajudicial e tal. Passando o período de tolerância para a regularização do débito do condômino, em geral de 2 meses, qual é a primeira medida a ser tomada, Ricardo? Isso numa questão mais técnica, talvez, né? Sim, sim, né? Então, primeiro deve-se formalizar, né, uma notificação bem Uhum. estruturada, preferencialmente via aviso de recebimento, para que uma série de cuidados, né, no sentido da ciência do débito, seja Morador. evidenciada, Uhum. providenciando aí, no caso já, um pré-processo judicial, né, para que evite aí problemas mais lá na frente. Então, a cartinha de cobrança efetiva, né, mais rígida, demonstrando nela, inclusive, as tentativas, né, de negociações que foram realizadas no passado, e com isso aí se, vamos dizer assim, chega num limite, né, desta tolerância avaliando-se, né? Eu gosto muito de dizer avaliando a viabilidade da cobrança em um determinado momento, né? Então, para a ciência do nosso contexto aqui, existem condomínios que nós administramos aqui na nossa região que estão assim iniciando mesmo de forma embrionária. E lá temos cobranças de taxas condominiais no valor de R$ 30. Aí eu pergunto, né? É viável entrar com uma ação de cobrança para receber um valor de R$ 30?
vamos pensar, né, dentro do contexto da pergunta, que são 2 meses, R$ 60, Uhum. né? Então, o ônus de se fazer um processo judicial nesse sentido é muito grande. Por mais que haja a perspectiva da sucumbência, né? Como diriam os advogados aí de plantão, mas mesmo assim acho que não se viabiliza. Então, repito, né? Um bom acordo, e tem até ditado para isso, né? Mais vale um bom acordo do que uma péssima briga judicial. É verdade. Ou um É, mau e, acordo, né? Até falei errado. uhum. Ricardo, né, falando sobre cobrança, quais são, né, os principais fatores, enfim, o que pode acontecer. E o que acontece com um condômino que não faz o pagamento após o prazo para quitar o débito, no caso? O que acontece com esse condômino? Ah, esqueci de pagar, não vou pagar, não quero negociar, mas, né, enfim, o que acontece? Questões mais técnicas aí. Uai, cara, Até assim, para que tenham cuidado, né? Se vale a pena realmente deixar de pagar a cota. é, assim, em geral, né, via de regra, a gente não tem essa pessoa que faz essa escolha, não vou pagar e pronto, acabou, né? Assim, são Olha, casos raros. abre parênteses, já vi casos, tá? Não, De sim, sim, condômino não pagou porque ele achou que estava afetando o síndico, gente. Não vou pagar e não vou pagar por causa do síndico. sim, não, assim, Oi? são casos que fogem da regra, né? Assim, É. eu me lembro bem que há uma década atrás, mais ou menos, um jogador de futebol famoso, até da seleção brasileira, campeão de 1994, artilheiro, né? Deixou de pagar suas cotas condominiais e teve o seu imóvel levado a Leilão. penhora e Uhum. leilão, né? Você sabe essa história, né, Cátila? Acho que você, Uhum. né, já ouviu falar de um tal Aham. baixinho, né, que Já deixou passar li uma. bastante coisa. Aham. Pois é, então assim, são casos muito raros e realmente assim, numa sociedade, né, da qual a gente busca conviver de forma harmônica, né, com bons relacionamentos, a gente entende assim, quando pega um caso desse, acho que a nossa tolerância deve ser até mesmo bem reduzida, né? Já Uhum. sabendo dessa situação, fazendo um pouco do uso do livro O Príncipe, né? Já que é para Uhum. fazer, já faz logo tudo, né? Uhum. E já cobra logo direto, porque não vai ter remédio, né? Infelizmente. Então, sabendo dessa situação e usando isso como um exemplo, né? Então, é, cobra judicialmente logo e evita todo o Sim. estresse e É, deixa e toda a até, pessoalidade, né, de lado. e até levando em consideração também, né, Ricardo, que a partir do momento que você deixa de cumprir com os seus compromissos, você está afetando diretamente o seu patrimônio, né? Com Então, você certeza. não está afetando a administradora, você não está afetando o síndico, não, você está afetando diretamente o seu patrimônio, muitas vezes a valorização também do seu imóvel, né? Que fique bem Verdade, claro também. Então, olha só, verdade. como passa rápido, já estamos chegando nos últimos 10 minutos finais da nossa live. Eita, pego. Quando o Eu assunto é nem bom, vi. quando o assunto é bom, acaba rápido, né? O nosso tempo voa. Então, para que a gente possa deixar aqui as últimas mensagens finais, as últimas orientações, Ricardo, qual é a orientação, né, para o síndico, conselheiro, até mesmo morador, que tem grande índices de inadimplência em seus condomínios, e quais são as outras soluções e estratégias que você indica para resolver a inadimplência dos condomínios? Deixa aí o seu recado. Bom, primeiramente, vou dizer que estabelecer uma estratégia, né, para equalizar Uhum, essa situação é fundamental. Desenhar um uhum, planejamento de como realizar essas cobranças e sendo essa inadimplência grande, né, assim, que passe uhum, aí dos seus 30%,
isso deve ser tratado de forma emergencial. Uhum. E um dos elementos estratégicos para que essa situação venha a acontecer é ter um apoio, né, óbvio, de de dois entes assim que vão dar realmente um suporte. Primeiro, uma administradora. Segundo, uma garantidora, que no caso a gente elenca aqui como a prioritária o Condoconta. Então, um bom processo na sua parte de gestão permite que os processos de cobrança sejam gerados de forma mais assertiva, né? Mas que isso não vai equacionar todo o problema e, após uma avaliação feita pela garantidora, temos uma aí, certeza, né, de que, como o Cata falou, vamos imaginar minimamente que 10% da sua inadimplência possa ser equacionado, lhe dando aí mais prazo para o desenvolvimento de novas estratégias, o aguardo de decisões judiciais que vão trazer aí de forma positiva em outros percentuais que não foram contemplados pela garantidora, né? Então, prioritariamente, o estabelecimento de estratégias, coisa fundamental. Segundo, ter uma boa garantidora que vai te trazer aí uma segurança e, como dito já anteriormente, lhe devolver o sono nesse sentido. O sono, né? Perfeito, Ricardo. Então aqui, né, eu vou fazer, na verdade, eu vou sugerir, né, que você, que mensagem que você gostaria de deixar para o nosso público, que nos acompanhou, que interagiu conosco hoje, para finalizarmos, né, a nossa conversa, que realmente passa muito rápido. Então, antes de eu encerrar, a palavra está contigo para te dar para que você possa dar a mensagem final aí para todos que estão aqui, também para que depois eles possam ver, porque essa live fica guardada, fica registrada, fica gravada no feed lá do Condo Conta. Bom, primeiro quero agradecer a parceria, né, que temos aí, Condoconta, Poli Serviços Condominiais. Isso tem sido um diferencial aqui e que estamos, acho que todos os dias aprendendo juntos aí uma série de situações e que, como uma boa família, né, vamos nos descobrindo, nos conhecendo e vou até usar uma palavra que você falou agora há pouco, assim, no âmbito do relacionamento, nos apaixonando, né? Então, Uhum. realmente hoje estar participando dessa live aqui, para a gente, nos traz aí uma enorme gratidão, né? Podemos aí compartilhar um pouco da nossa perspectiva, dos nossos conhecimentos, entregar conteúdos para essa audiência que está aqui presente, que pelo número não é uma audiência astronômica, mas o Uhum. alcance disso, né, dependendo de você que está aí nos Exatamente. assistindo, pode atingir aí milhões de pessoas. E que uma dica aqui hoje, né, como você está passando o dedo ali no seu Instagram e às vezes vê uma notícia ou até mesmo uma mensagem, pode transformar o seu dia. Né? Então, a gente fica muito grato, Cátala, e todo o time Condoconta, seus diretores, e dizemos aí que Uhum. estamos felizes aqui com o nosso relacionamento, como uma boa família. Que bom, Ricardo. Fico feliz. Mais uma vez, obrigada por aceitarem estar conosco hoje, compartilhando um pouquinho da sua experiência, né, ao longo desses anos que trabalha aí no âmbito condominial. Eu queria então encerrar também agradecendo a todos vocês que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo para estar aqui interagindo, nos acompanhando. Depois compartilhe essa live com as pessoas que você acha que é importante compartilhar para que conheçam um pouquinho também do nosso banco, lembrando que somos um banco para atender com exclusividade condomínios e aqui com o Condoconta é 100% gratuito. Você não paga para manutenção de conta, zero para TED e zero para emissão de boletos. 100% gratuito. Então, nos acompanhe nas redes sociais. Você pode já baixar no seu celular o aplicativo do Condoconta e já pode abrir ali na hora a sua conta e já ter essa experiência conosco. Então,
Conta, transparência não tem preço e nem tarifa. Muito obrigada, uma boa noite e até a próxima. Valeu! Tchau, Carla. Obrigado. Obrigada.